Opa, essa periódica aqui, desde já, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês. No vídeo de hoje já é um vídeo um pouco diferente, já que, diferente de outros canais que abordam os conteúdos de matemática usando a matemática, hoje eu vou usar como base um site chamado do Overleaf. Para quem é da universidade, da faculdade, já deve conhecer ele. Ele é um site voltado para programação, usando como linguagem LaTeX. Normalmente ele é usado para fazer artigos científicos e TCCs, para os trabalhos voltados ao ramo acadêmico. E com esse vídeo eu quero trazer como programa o Overleaf, explicar para vocês, no caso, a potenciação. Bem, aqui como vocês podem ver, nós temos aqui o site, quando você estiver logado na conta, e eu vou fazer junto com vocês. Eu vou até criar aqui, vou criar um novo projeto em branco, vai se chamar potenciação serial de gravação. Eu vou criar com vocês e aqui está a nossa página. Aqui, como vocês podem ver, eu quero que vocês foquem essencialmente aqui. Nesta parte, só ajustar aqui, nesta parte aqui. Vocês vão focar na parte de programação. Para quem é mais leigo, não precisa focar mais. Mas quem já conhece o programa, também sugiro focar aqui, que eu não vou dar tanta importância assim. Mas enfim, continuando. Eu vou explicar para vocês a potenciação. Eu já até tinha feito aqui um modelo, como vocês podem ver. Eu vou até usar como base, que inclusive eu já vou, de antemão, vou copiar logo essa biblioteca. Pronto, é para deixar logo salvo. E vou explicar para vocês, primeiro, o que é a potenciação. Essa é uma pergunta até curiosa. O que é basicamente a potenciação? A potenciação nada mais é do que a representação de valor sendo representado de maneira sucessivamente, onde temos nela a base, o expoente e a potência. Então, vamos escrever aqui. A potenciação é a representação de um valor sendo representado de maneira sucessiva, sendo ela a base, o expoente e a potência. Pronto, a potenciação não é mais é que a representação de um valor sendo representado de maneira sucessiva, sendo ela da base, que é representado pela letra A, que eu escrevi aqui, o expoente, que é representado pela letra B, e a potência, que é o resultado da junção da base pelo expoente. Mas como assim? Eu vou representar para vocês como exemplo. Vamos pegar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 nada mais é que 2 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então temos 2 vezes 2 vezes 2, como vai estar representado aqui. Enfim, o 2 vezes 2 vezes 2 vai ser multiplicado por ele mesmo. Então 2 vezes 2 dá 4, e vezes 2 dá 8. Esse é o resultado final, 2 elevado a 3. É o valor, por ele mesmo 3 vezes. Nós temos 4 elevado a 2. Nesse caso, 4 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então fica 4 vezes 4. Que o resultado final está 16. Tranquilo? Depois eu vou passar para a próxima parte. Aí, junto com o valor da potenciação, o que nós tem também? Nós temos as propriedades. Então, vamos escrever propriedades da potenciação. A primeira propriedade da multiplicação de potências. O que ela nos diz? A multiplicação de potências nos diz que se eu pegar um valor A que está elevado a B e ele está sendo multiplicado pelo valor de base A também, só que elevado a um expoente C, o resultado final vai ser a soma dos seus expoentes. Vocês estão vendo aqui a propriedade de que a base A está sendo elevada a um expoente B, sendo multiplicado por uma base A que está elevada ao expoente C, e vai dar uma potência que a base vai ser a sua soma. Como assim? Não está fazendo muito sentido que multiplicando as potências vai resultar a multiplicação. Pois eu vou te mostrar. Vou escrever aqui a demonstração. Se eu pegar um A está elevado a B, como eu já disse, multiplicar por A está elevado ao expoente C, colocar em parênteses, o A vai sendo multiplicado por ele mesmo B vezes e o A vai ser multiplicado por ele mesmo C vezes. É porque eu não consigo escrever aqui em cima, mas eu vou colocar na edição. Mas essa parte aqui, esse A, é a representação dessa potência aqui. É o A que está sendo multiplicado por ele mesmo B vezes. E este A aqui é este A daqui,
está sendo multiplicado por ele mesmo C vezes. Então, se o A está sendo multiplicado por ele mesmo B vezes e o outro A está sendo multiplicado por ele mesmo C vezes, então nós vai resultar no valor em que A vai ser multiplicado por ele mesmo B mais C vezes. Já que eu estou juntando ambas as potências em uma só. Então, no fim, nos vai dar de que A vai ser elevado pela soma de B mais C. Ficou claro para vocês? Vou mostrar com um exemplo, ficar bem mais claro. Deixa eu colocar aqui, exemplo, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Se a gente for usar como exemplo a demonstração, o 3 elevado a 1 está sendo multiplicado quantas vezes por ele mesmo? Uma vez. E o 3 elevado a 2 está sendo multiplicado quantas vezes por ele mesmo? 2 vezes. Então 3 vezes 3. No fim, nos dá aqui. O resultado final vai dar 3 multiplicado por 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Fazendo os cálculos, nós temos que 3 vezes 9 vai dar 27. E 27 é o resultado de 3 elevado a 1 mais 2. Que é justamente a multiplicação de suas potências resulta na soma do seu expoente. A gente vai ter aqui. Mas a multiplicação de sua potência resulta numa potência que está sendo elevada pela soma de seus expoentes. Aqui no caso a gente não fez 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2, então fica 3 elevado a 1 mais 2. E 3 elevado a 1 mais 2 é igual a 3 elevado a 3. E 3 elevado a 3 é justamente 27, o valor que a gente achou. E assim a gente aplica a resposta. A gente pode fazer com outras propriedades que a demonstração ela sempre acerta. Se você quiser fazer com 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a 9, mantendo a mesma base, também vai dar certo. Você soma e depois acha o resultado. Só que nesse caso o valor vai ser bem mais alto. Mas funciona. Acho que essa parte aí é mais tranquila. Se não, você volta uns minutinhos atrás e revê de novo a propriedade da multiplicação de potência. E também nós temos, além da multiplicação de potência, nós temos outra propriedade chamada quociente de potência. Eita, escrevi tudo errado aqui. Quociente de potência. Ela diz, ora, se nós temos um valor A elevado a B, fazer com A elevado a B, ele está sendo dividido por A elevado a C, e esse valor A elevado a B está sendo dividido por A elevado a C. Vou até fazer em fração que fica melhor. Eu acho que está elevado a B sendo dividido elevado a C, porque a gente está falando que B, o valor de B é maior que C. Então nós temos que A está sendo elevado pela diferença de B menos C. Pera, mas como assim? Eu fazendo a divisão de potências vai resultar na diferença de seus expoentes. Vamos pegar o seguinte, escrever aqui demonstração, vamos pensar o seguinte, eu tenho, fazer em forma de fração, um A elevado a B dividido por A elevado a C. Só que esse A elevado a B é A vezes A vezes A multiplicado por ele mesmo B vezes. E o A vezes A vezes C vezes está sendo representado desta forma aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Este aqui é o A, está sendo multiplicado por ele mesmo B vezes. E este A está sendo multiplicado por ele mesmo C vezes. Se o B é maior que o C, então isso aqui é B maior. Então o valor do numerador é maior que o denominador, correto? Correto. Aqui B é maior que C. Então, você concorda comigo que vai ter valores que A vão acabar se cortando e no fim vai sobrar um A no numerador. Esse estou cortando quer dizer que eu estou retirando, eu estou subtraindo os valores. Então no final eu fico que A vai ser elevado pela diferença de B e C. No caso, A elevado a B menos C. Vamos estar aqui. Vamos fazer como um exemplo. Nós temos, qualquer valor aqui, tenho 7 elevado a 3. Eu tenho que representar em fração. 7 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 2. Cadê o valor? Tá aqui. Deixa eu dar um espaço. 7 elevado a 3 está sendo dividido por 7 elevado a 2. Como é que é 7 elevado a 3? É 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E como é 7 elevado a 2? É 7 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 7 vezes 7 vezes 7 e por 7 vezes 7. Agora vocês verem que esse 7 dá para cortar com este 7, assim como este 7 dá para cortar com este 7. Então a gente pode fazer o seguinte: fração 7, 7, fração 7, 7. Este 7 vai cortar com este 7, este 7 vai cortar com este 7 e este 7 é o que vai sobrar. Então como fica? 1 vezes 1 vezes 7. Só que 1 vezes 1 é o quê? E 1 vezes 7.
é 7. Então, o resultado final é 7. É o mesmo resultado da fórmula, que é 7 elevado a 3 menos 2. A gente tem 7 elevado a 1 e 7 elevado a 1 é a mesma coisa que 7. O mesmo resultado que a gente encontrou aqui. Vocês podem ver, temos aqui, ó, cortamos os valores, nós fizemos 1 vezes 1 vezes 7, e no fim deu 1 vezes 7, e no final deu 7. Que é a mesma coisa aplicar a propriedade. 3 menos 2 deu 1, e no resultado deu 7, o mesmo resultado. Tranquilo? Então vamos para mais uma propriedade. Qual é a outra propriedade? A outra propriedade é potência de potência. O que nos diz potência de potência? Se eu tenho um valor de A que está sendo elevado a B, e esta própria potência de A elevado a B está sendo elevado por C, então A elevado pela multiplicação de seus expoentes, no caso B vezes C. A elevado a B está em parênteses, está sendo elevado tudo isso por C. O resultado final é A elevado a B vezes C. Imagina o seguinte: demonstração A elevado a B está elevado a C, então A elevado a B multiplicado por A vezes A vezes A, multiplicado por ele mesmo B vezes, e tudo isso vai estar elevado a C. Tudo isso aqui vai estar multiplicado por ele mesmo B vezes, só que tudo isso aqui multiplicado por ele mesmo B vezes está sendo elevado a C. Então o resultado final é de A vezes A, botar mais uma só para ficar diferente, está sendo multiplicado por ele mesmo B vezes C vezes. Então no fim, o resultado final nos dá que A vai ser elevado por B vezes C. Tá ficando confuso essa parte, as outras até vai, mas essa daqui tá dando um enganche. Fica mais claro como um exemplo. A gente pega o seguinte, vou pegar 6. C tá em parênteses para ficar melhor. 6 está sendo elevado por 2, está sendo elevado por 3. 6 elevado a 2, 6 vezes 6, que está sendo elevado por 3. Só que esse C vezes 3 está elevado a 3. Então a gente faz o seguinte: 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então a gente tem o seguinte: C vezes 6, 36. 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 Nós temos 36 que vai estar elevado a 3. Só que também esse 36 elevado a 3 é a mesma coisa de 6 elevado a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a ele mesmo 6 vezes, que é justamente o valor de 36. 36 é 6 elevado a 2, está elevado a 3. E o resultado final nos dá o que? 6 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 3 é o que? 6. Que é a mesma coisa do valor que a gente achou. 6 elevado a 6. No caso, a gente fez de duas formas diferentes. Se você olhar aqui, 36, se a gente calcular em 3 vezes. Se você pensar que 36 é 6 vezes 6, é só colocar no parênteses aqui, 6 elevado a 2, que está elevado a 3, que não vai dar 6 elevado a 3. Tudo certo, pessoal? Eu acredito que essa parte ficou entendida da multiplicação. Eu vou pegar um valor mais simples. Essa parte demanda um pouquinho mais de tempo. Eu vou fazer um outro exemplo. 2 elevado a 2 está sendo elevado por 2 também. O 2 elevado a 2 não é 4. Então a gente coloca 4. 4 está elevado a 2. 4 elevado a 2 é o que? É 16. Pronto. Só que 2 elevado a 2 elevado a 2. A gente pode emprestar desse jeito aqui. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Fecha parênteses. Temos 2 elevado a 2 sendo elevado a 2. A gente pode emprestar que 2 elevado a 2 é 4. Está sendo elevado a 2. Dá 16. Ou então 2 elevado a 2, o valor sendo ele mesmo 2 vezes, tem o mesmo valor 2 vezes. Se você contar, nós temos o 2 4 vezes. Então a gente coloca aqui 2 elevado a 4, 16. É só uma questão de hábito com a potenciação. Inclusive, eu posso até disponibilizar para vocês este PDF aqui, este roteiro, podemos dizer assim, que eu fiz. Outra propriedade, nós temos aqui a potência de produto. O que ela nos diz? A potência de produto. Potência de produto. A potência de produto nos diz que o valor da potência que está dentro, sendo elevado com o expoente, resulta da potência de fora. No caso, elevado a C e B elevado a C. Imagine o seguinte: vai estar elevado a C, então A vezes B vai ser multiplicado por ele mesmo C vezes. O A vezes B vai ser multiplicado por ele mesmo C vezes. Se o A vezes B vai ser multiplicado por ele mesmo C vezes, a gente pode separar esse A vezes B por A vezes A multiplicado por ele mesmo C vezes
B vezes B vezes B multiplicado por M vezes C vezes. Se esse A está sendo elevado, está sendo multiplicado por M C vezes, é a mesma coisa do B, a gente resulta de que A está sendo elevado a C, talvez um modo por B, que vai estar elevado por C. E a gente chega no resultado final da propriedade. Um exemplo é se a gente pegar o 9 multiplicado por 8, sendo elevado por 3. Nós temos 9 vezes 8, que está em parênteses, está sendo elevado por 3. Então, a gente pode fazer o seguinte: 9 vezes 8 vezes 9 vezes 8 vezes 9 vezes 8, 3 vezes. Só que também a gente pode representar desta forma, sendo concorda, o 9 multiplicado 3 vezes e o 8 multiplicado 3 vezes. E 9 vezes 9 vezes 9 é o que? 9 elevado a 3. E o 8 vezes 8 vezes 8, 8 elevado a 3. Então você pode ver aqui, 9 vezes 9 vezes 9, 9 elevado a 3. E 8 vezes 8 vezes 8 é 8 elevado a 3. Aí 9 elevado a 3, 729. E 8 elevado a 3, 512. Esse é o resultado final. Para quem quiser ser mais preciso no valor. Pronto, esse é o resultado final. 373.248. A outra propriedade é a potência de quociente. O que ela nos diz? A potência de quociente. Eu tenho uma fração, vou colocar em parênteses, de A e B está sendo elevado por C. Então, a fração final vai ser A elevado a C por B elevado a C. Ela é a mesma demonstração da potência de produto, só que agora, em vez de multiplicação, é na fração. Vou pegar o seguinte: é por de A sobre B, sobre B, C vezes. Esta parte aqui, multiplicar por M, C vezes. Também a gente pode representar por A vezes A vezes A, multiplicar por M, C vezes, e B vezes B vezes B, multiplicar por M, C vezes. Que a gente nos tem A elevado a C e B elevado a C. Ela é bem intuitiva. Você entendendo as outras propriedades, ela é só um incremento como as outras, a potência de quociente. Um exemplo: se a gente nos tem uma fração 3 meio sendo elevado ao quadrado, a gente nos tem 3 sobre 2, 3 sobre 2. Tem 3 vezes 3, vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3 é 9, e 2 vezes 2 é 4. Por quê? Porque 3 sendo elevado ao quadrado por 2 elevado ao quadrado. Fazendo uma propriedade, 3 elevado a 2 e 4 é 2 elevado a 2, como está aqui no resultado. Outra propriedade. No caso, a partir daqui, as propriedades acabam se tornando casos especiais. Então, eu vou abrir uma seção chamada casos especiais. Vou pegar o seguinte: nós temos, a gente falou com potência de vários valores, a gente falou com potência de 2, potências com 2, com 3, com 5, mas também se aplica, por exemplo, menos 2 elevado a 3, menos 5 elevado a 7. Mas e quando o expoente é zero? Quando, por exemplo, o expoente é zero, o resultado sempre será 1. Mas por que sempre será 1? Se A está sendo elevado a zero, o A está sendo elevado por uma diferença onde os seus valores são iguais, de modo que dá zero, ou seja, 2 menos 2, 3 menos 3, menos 3 mais 3. Então, eu vou pensar o seguinte: por B menos B, onde B é qualquer valor, está sendo elevado por B menos B, aplicando a propriedade, o que ela nos dá? Ela nos dá uma fração de modo A elevado a B e A elevado a B. Como eu falei no começo das primeiras propriedades, isso aqui, ó, o quociente de potência zero está representado de forma fracionária, que subtrai seus expoentes. Só que A elevado a B está sendo dividido por ele mesmo, enquanto a divisão é 1. Então, logo, A elevado a zero igual a 1. Essa é a questão do caso quando o expoente é zero. Mas no caso onde a potência é de expoente 1, no caso, se a gente tem um valor expoente 1, se o expoente é 1, então o valor é A. Porque imagina o seguinte: se eu não soubesse que A elevado a 1 é A, eu poderia dizer que A elevado a 1 igual a A elevado a 1 menos 0. E A elevado a 1 menos 0 é a prestação da fração de A elevado a 1 de A elevado a 0. A elevado a 1, no caso, é A, e A elevado a 0 é 1. Então nós temos que o resultado final é que A elevado a 1 é igual a A. Enquanto nós temos um expoente negativo. Se o expoente é negativo, A elevado a 2B é a representação de uma fração de 1 sobre A elevado a B. Por quê? A elevado a menos B, imagina que A elevado a menos B é 0
menos B, ou então menos B mais 0. No caso eu vou colocar 0 menos B. Pronto, está sendo elevado por 0 menos B. A elevado a 0 menos B é o que? É a propriedade do quociente de potenciação. Logo, A elevado a 0 e A elevado a B. A elevado a 0 é quanto? É 1. E A elevado a B é A elevado a B. Isso a gente está falando no caso dessa propriedade quando A é diferente de 0. Porque se A for 0, não existe um valor exato para isso. Logo, o A teria que ser diferente de 0. Acabaria sendo uma indeterminação. Mas quando o expoente é fracionário? Bem, quando o expoente é fracionário, nós temos uma raiz. Então, se a gente tem elevado a B, se a gente não tem uma potenciação onde o expoente é fracionário, nós temos uma racionalização do valor. Pois imagine o seguinte, temos um valor de x que é resultado de 1 sobre n. Se x é igual a elevado a 1 sobre n, a gente pode elevar n em ambos os membros, correto? Correto. Então a gente fica o quê? X elevado a n, elevado a 1 sobre n, multiplicado por n. Cortando os valores, nós temos que x elevado a n é igual a x colocou o n para dentro, botou o n com 1 sobre n, nós temos x elevado a n é igual a. Então, logo, elevado a raiz. Logo, a 1 sobre n é igual a raiz de a x n. Então, a gente pode pensar por a elevado a m vezes n, tá? Sendo a multiplicação de n 1 vezes n, aplicada a propriedade da potência de produto, nós temos uma raiz de índice n sendo a elevado a m. Essa é a demonstração do expoente fracionário. E, nos últimos casos, nós temos notação científica. Eu represento um valor n, ele é multiplicado por 10, sendo elevado ao valor qualquer. Onde n, então vou pegar uma bolinha aqui, o n multiplicado por 10 elevado a n, onde n é maior que 1 e menor que 10, e esse n vai estar pertencente a 10. Lembrando que o n pode ser um valor qualquer, só que o n ele tem que estar nesse intervalo, ele pode ser maior que 1 e menor que 10. Não pode ultrapassar esses valores. Ele não pode ser nem menor que 1, também não pode ser nem maior que 10. E aqui como exemplo nós temos aqui algumas constantes, como por exemplo a velocidade da luz, onde é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E também nós temos a constante da gravitação universal, onde o resultado nós temos 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, sendo as constantes em Newton, vezes metro quadrado, tudo isso dividido por quilograma quadrado. Aqui é kg, mas só ajeitar aqui. Pronto. Este é o fim da notação científica. Qualquer dúvida vocês colocam nos comentários sobre potenciação. Eu pretendo disponibilizar para vocês este PDF aqui. Cadê, ó? Onde está tudo explicadinho. Tem até um exercício. Na verdade, eu vou fazer logo junto para completar. O exercício não é muito difícil. Só ajeitar aqui. Pronto. Uma das principais provas de velocidade de atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos inscrito em notação científica é como? Essa é uma questão do Enem 2017. Nós temos aqui, já até damos 43,18 segundos. Só que o 43 ele então é maior que 1, mas também é maior que 10. Ou seja, ele não está no intervalo que está aqui. Então a gente tem que ajustar isso. Como? A gente pega esse 43,18 e divide por 10. E multiplica por 10. Fazendo a divisão de 43,18 por 10, nós temos 4,318. E multiplicando por 10 fica desse jeito. E o 10 está sendo elevado a 1. Então logo é 4,318 vezes 10 elevado a 1. E qual é dessas questões? No caso, é a letra B. A resposta final. E é isso, galera. Feliz Natal, feliz ano novo a todos. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. Eu pretendo disponibilizar esse PDF para vocês. Feliz Natal, feliz ano novo para vocês e